Bom dia, amigos. Vamos falar hoje, eu acho que uma conversa que vale tanto para os colegas advogados quanto para os colegas, eventualmente, que trabalham com administração de condomínio, ou até mesmo para quem é síndico de condomínio. A gente vai falar do novo artigo 248 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de citação por correio, que era uma coisa que já até havia no CPC anterior, mas a possibilidade de recebimento da citação pelo porteiro do prédio. Isso traz, em tese, uma possibilidade de responsabilização civil pelo condomínio. Explico. Hoje o porteiro pode receber a citação pelo condômino. E é muito comum nos prédios que os porteiros recebam todas as cartas que lá cheguem, não se preocupando necessariamente se o condômino está ou não está no imóvel, se ele mora ou não mora no imóvel, ou algo que o valha. O problema disso é que uma citação não recebida induz, a citação recebida pelo prédio, mas não repassada ao condômino, induz a revelia. E isso pode gerar uma situação de perdas e danos. Imagina, por exemplo, um condômino que esteja sendo executado e alguém peça, por exemplo, a penhora de um bem de família. Ele vai ser citado para contestar aquele pedido, não vai receber a citação pessoalmente, mas vai receber fictamente na pessoa do condomínio, na pessoa do porteiro. E em tese pode perder o bem de família, em tese, se não perder, pode ter que gastar muito dinheiro para reverter a situação, muito dinheiro esse que obviamente vai cobrar do condomínio, tá? E não pense assim, mas é só na situação que o condômino, em tese tiver razão, que ele poderia, no processo que em tese ele iria perder, não, esse raciocínio não vale, tá? Existe um conceito em direito, muito aplicado no direito do trabalho, quando se fala de responsabilidade civil, que é o conceito de perda de uma chance, tá? Há coisa de uns 10 anos nós defendemos uma ação civil movida contra uma advogada que perdeu o prazo de uma ação trabalhista, e ela queria muito usar como argumento, eu expliquei para ela que não dava, e uma das coisas mais complicadas que existe é nós advogarmos para advogados, né? Depois a gente vai falar disso, mas eu expliquei para ela que o argumento que ela queria usar era que o seu cliente perderia de qualquer forma o processo. Então, tendo interposto o recurso tempestivamente ou intempestivamente, não alteraria o resultado final. Esse argumento judicialmente é frágil, extremamente frágil, tá? A parte tem direito de ver o seu pedido discutido judicialmente. Até porque seu advogado tem tanta ciência assim, voltando para o caso dessa colega, mas que se aplica no caso do condomínio, que aquele direito 100% ganho, 100% perdido, por exemplo, nem deveria ter aceito o caso, tá? Então, assim, não seria uma defesa para o condomínio, mas de qualquer forma o sujeito perderia a ação, de qualquer forma o condômino teria que ter o imóvel penhorado, então logo a ausência da entrega da citação não lhe causou prejuízo algum. Não causou, sim. Ele teria direito a rever se aquela ordem judicial era justa ou injusta, tá? E a gente mora num país que, mesmo com os incidentes de uniformização de jurisprudência, recursos repetitivos, etc., nós vivemos num país em que as decisões judiciais são muito díspares. Então é difícil você falar que existe uma ação 100% ganha e uma ação 100% perdida. Nem ação de despejo é 100% ganha ou 100% perdida, tá? Então, essa é uma dica séria. Por quê? Então, assim, essa é uma situação muito séria. Em contrapartida, o parágrafo 4º do artigo 248 do novo CPC fala que o porteiro pode recusar-se a receber aquela carta da justiça se informar sob pena de responsabilidade civil do prédio, no caso, eventualmente criminal dele, porteiro, que a pessoa não mora ou não está no imóvel. Bom, tudo bem, se
mentir, o prédio também responde por isso em relação a terceiros. Mas é uma outra história. O que a gente quer dizer com isso? Em tese, os prédios podem começar a ser responsabilizados pela perda de prazo. Alguém teve um prazo perdido por não ter sido citado, ou por outra, foi citado, mas não recebeu de fato a citação. Foi citado juridicamente, de uma forma juridicamente válida, mas faticamente aquela pessoa não teve ciência do processo aberto contra si. Tá? E em tese o prédio pode ser responsabilizado. Então, esse é um momento importantíssimo para que síndicos, administradores de condomínio e outros profissionais que lidem com isso, advogados de imobiliárias, advogados de administradores de condomínio, atentem a isso e deem treinamento aos funcionários para que eles têm que ter mapeado os moradores que estão e que não estão no prédio, e chegando a estes moradores qualquer carta, qualquer correspondência do Poder Judiciário, se aquela pessoa não estiver no prédio, esse funcionário terminantemente recusar-se a receber a encomenda. Tá? Isso é de extrema importância. Tá? Imagina em São Paulo um imóvel que vale a 500 mil reais. Não é um imóvel de luxo em São Paulo que vai valer 500 mil reais. É um imóvel simples, em bairros longe do centro e apartamentos pequenos. Tá? Um condômino que eventualmente perca o imóvel por ser revel num processo no qual o porteiro foi citado, pode gerar ao prédio a obrigação de ter que reparar esse R$500 mil com juros, com correção monetária, com sucumbência, com honorários advocatícios. Tá? R$500 mil, eventualmente, dependendo do tamanho do prédio, é a arrecadação de um ano inteiro do prédio ou até mais. Então, dá para a gente começar a perceber a gravidade do que a nova redação do novo artigo 248 do Código de Processo Civil traz para os condomínios. Por um lado é certo que você promove uma agilização da justiça em favor do credor, em favor de quem em tese tem o direito, tá? Mas isso cria uma responsabilidade adicional, que envolve treinamento, que envolve explicação, que envolve assessoria jurídica, tá? Então a gente procura com isso, além, acho que uma coisa mais importante ainda, que existe uma cultura frágil no Brasil nesse sentido, mas eventualmente os condomínios começaram a pensar também em seguros de responsabilização civil para esse tipo de evento específico, não só por um acidente nem nada. Isso pode ser pior até do que eventualmente uma criança que cai do pula-pula e quebra o braço. Tá? Alguém que perca o imóvel, alguém que perca o direito, algum empresário citado que seja revel numa condenação de 3, 4 milhões de reais, que tem uma penhora online na empresa. Quer dizer, é infindável, é inimaginável o número de hipóteses possíveis nas quais o condomínio pode ter que vir a responder regressivamente pelo dano causado pela omissão, pela falta de agir, pela não comunicação, pela não informação da entrega da correspondência. Por hora é isso, meus colegas, e até o próximo vídeo.